O fim de cada um dos 12 discípulos explicado em poucos minutos. 1. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer. É um raro caso de execução de um apóstolo que a Bíblia registra em detalhes, com nome, método e mandante. Era por volta do ano 44 depois de Cristo, tempo de Herodes Agripa I. Este era neto do mesmo Herodes que havia ordenado a matança dos bebês em Belém, décadas antes. Você pode ver sobre ele depois no vídeo que deixamos na tela final. Agripa estava numa campanha ativa de perseguição aos líderes do movimento cristão em Jerusalém. Prender agradava aos líderes religiosos. Matar agradava ainda mais. Então, ele mandou matar Tiago à espada. Isso pode ser visto em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Uma linha, sem drama, sem cerimônia. O texto simplesmente registra o fato. Mas o que o texto não registra, e que Eusébio de Cesareia, bispo e historiador cristão do século IV, preservou na sua história eclesiástica, é o que aconteceu com o soldado que conduziu Tiago até o local da execução. Ao testemunhar a postura de Tiago durante todo o processo, esse homem se declarou cristão ali mesmo. O resultado? Foi executado junto com Tiago no mesmo dia. O primeiro mártir dos 12 não morreu sozinho. E o homem que deveria apenas cumprir uma ordem acabou seguindo o mesmo caminho. 2. Pedro. Pedro era o mais conhecido dos 12. O que falava mais alto, o que errava de modo mais visível, o que negou Jesus 3 vezes numa única noite, e o que Jesus, mesmo assim, escolheu como fundação da sua igreja. O fim de Pedro já havia sido descrito antes de acontecer. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19, Jesus disse a Pedro: "Quando envelheceres, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." João mesmo explica no versículo seguinte que Jesus estava indicando o tipo de morte que Pedro iria enfrentar. A profecia se cumpriu em Roma, durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Pedro foi preso e condenado à crucificação. Segundo Orígenes, citado por Eusébio na história eclesiástica, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer na mesma posição que Jesus. Mas há um detalhe anterior à execução que os relatos históricos preservaram. Quando a perseguição de Nero se intensificou, Pedro chegou a tentar sair de Roma. Já estava deixando a cidade quando, segundo a tradição, teve uma visão de Jesus caminhando em direção contrária, entrando em Roma. Pedro perguntou: "Senhor, para onde vais?" A resposta foi que Jesus ia ser crucificado novamente. Pedro voltou e foi direto para o que estava esperando por ele. Agora, antes de falar sobre o próximo, se você acredita que conhecer a história real por trás da Bíblia é importante, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso faz o YouTube mostrar mais vídeos como este para você e também faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Feito isso, vamos adiante. 3. André. André era irmão de Pedro. Foi ele, inclusive, quem levou Pedro até Jesus. João capítulo 1 registra isso. Mas André passou a maior parte da história à sombra do irmão mais famoso. O fim dele foi em Patras, na Grécia, por volta do ano 60 d.C. Crucificado, mas não numa cruz comum. Segundo a tradição patrística, André pediu para ser amarrado numa cruz em formato de X, por considerar que não merecia uma cruz igual à de Jesus. Esse formato ficaria conhecido pela história como a Crux Decussata, a Cruz de Santo André, que até hoje é o símbolo da bandeira da Escócia. O que os relatos históricos sugerem, porém, é que André não morreu rapidamente. Ficou preso naquela cruz por 2 dias, e durante esse tempo continuava falando, pregando para quem passava ou parava para ouvir. O governador romano que ordenou a execução tentou mandá-lo soltar no 2º dia, pressionado pela multidão que havia se reunido ao redor. André se recusou. 2 dias numa cruz e recusou a saída quando a oportunidade apareceu. 4. Filipe. Filipe foi um dos primeiros chamados por Jesus. João capítulo 1 registra esse momento. Era de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. E assim como André, passou grande parte da história sendo o nome que as pessoas reconhecem, mas sabem pouco sobre ele. A tradição histórica coloca o fim de Filipe em Hierápolis, cidade da região que hoje é a Turquia, onde teria pregado por anos antes de ser preso.
O método da execução varia conforme a fonte, crucificado ou enforcado, a depender do relato. O que a tradição é consistente em dizer é que Filipe estava em Hierápolis quando morreu, por volta do ano 80 d.C. Mas vale um registro honesto aqui. Filipe é um dos apóstolos com mais informações desencontradas na documentação histórica. Há também uma confusão recorrente entre ele e Filipe, o diácono, um personagem diferente mencionado nos Atos dos Apóstolos. A tradição mais aceita, porém, coloca o apóstolo Filipe em Hierápolis, e é com base nisso que sua história é preservada. 5. Bartolomeu. Também chamado de Natanael nos Evangelhos, Bartolomeu chegou até Jesus com ceticismo declarado. Quando Filipe disse que havia encontrado o Messias, Bartolomeu respondeu: "De Nazaré pode sair algo de bom?" Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Jesus o viu chegar e disse que ali estava um homem sem falsidade. O fim de Bartolomeu foi na Armênia, e foi o mais brutal desta lista inteira. Segundo o martirológio romano e a tradição da Igreja Apostólica Armênia, que venera Bartolomeu como um dos seus fundadores, ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. A Igreja Apostólica Armênia existe até hoje, há mais de 1700 anos, sendo uma das mais antigas do mundo. E ela sustenta essa tradição não como lenda, mas como parte da fundação da sua própria história. Bartolomeu começou duvidando que algo de bom pudesse vir de Nazaré. Terminou sendo um dos mortos mais documentados entre os 12, do outro lado do mundo conhecido, numa das execuções mais extremas registradas pela história antiga. 6. Mateus. Antes de ser apóstolo, Mateus cobrava impostos para Roma em Cafarnaum. Era um trabalho que tornava alguém socialmente indesejável entre os judeus da época. Coletores de impostos eram vistos como colaboradores do ocupante romano e frequentemente cobravam além do devido para ficar com a diferença. Jesus o chamou enquanto ele estava sentado na mesa de cobranças. Mateus levantou e foi. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus é o autor do primeiro evangelho, o livro que abre o Novo Testamento e que começa com a genealogia de Jesus desde Abraão. Sobre o seu fim, a tradição é menos precisa do que nos casos anteriores. Clemente de Alexandria e o martirológio romano indicam que Mateus foi martirizado por espada, mas divergem sobre o local, Etiópia ou Pérsia, a depender da fonte. A unanimidade está no martírio em si. A tradição histórica não preserva nenhuma versão em que Mateus tenha morrido de forma natural. O homem que documentou a vida de Jesus, com mais detalhe genealógico e profético, não deixou muitos detalhes sobre o próprio fim. 7. Tomé. Tomé foi perfurado por lanças em Mylapore, cidade que hoje faz parte de Chennai, na Índia, por volta do ano 72 d.C. A tradição descreve que ele estava em oração num monte fora da cidade quando os soldados chegaram. É o apóstolo que a história marcou como o incrédulo, o que exigiu ver as marcas dos pregos antes de acreditar na ressurreição de Jesus, em João capítulo 20. Mas esse mesmo homem foi, de todos os 12, o que chegou mais longe geograficamente. Enquanto Pedro foi para Roma e André foi para a Grécia, Tomé atravessou o mundo conhecido e fundou comunidades cristãs na Índia, que existem até hoje, com aproximadamente 2000 anos de história contínua. Quando os missionários portugueses chegaram à Índia no século XVI, encontraram cristãos já estabelecidos que afirmavam descender diretamente da pregação dele. Em 1986, inclusive, o Papa João Paulo II visitou o túmulo de Tomé em Chennai e reconheceu formalmente essa tradição. O apóstolo que duvidou morreu perfurado por lanças, do outro lado do mundo, longe de tudo que conhecia. 8. Tiago, filho de Alfeu. Existe mais de um Tiago entre os 12, o que causa confusão com frequência. Esse é Tiago, filho de Alfeu, distinto de Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir mencionado no início. A tradição o chama de Tiago o Menor, provavelmente para diferenciá-lo do outro. Esse Tiago se tornou bispo de Jerusalém, líder da comunidade cristã na própria cidade onde Jesus havia sido crucificado. Era uma posição de altíssima visibilidade e altíssimo risco. Por volta do ano 62 d.C., foi levado ao topo do templo de Jerusalém e jogado abaixo. Sobreviveu à queda, mas foi então apedrejado. Ainda permaneceu vivo, e foi aí que um homem presente na ocasião usou um bastão de lavadeiro para dar o golpe final.
O que torna esse caso diferente de todos os outros desta lista é que não dependemos apenas de fontes cristãs para confirmá-lo. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que não era cristão e não tinha nenhum interesse em promover o movimento cristão, registrou a morte de Tiago nas suas Antiguidades Judaicas, no livro 20, capítulo 9, versículo 1. Joséfo o descreve como irmão de Jesus, o chamado Cristo, e relata que foi condenado por Ananias, sumo sacerdote, e apedrejado. Um historiador que não acreditava em Jesus confirmou a morte de um dos seus seguidores. Isso não é pouca coisa. 9. Simão, o Zelote. O nome já carrega da história. Zelote, do grego zelotés, era como se chamavam os membros de um movimento político-religioso do primeiro século que pregava resistência ativa e armada à ocupação romana em Israel. Não eram apenas pessoas fervorosas na fé, eram radicais dispostos à violência para alcançar a independência. Jesus escolheu um deles para estar entre os 12, e na mesma lista colocou Mateus, que cobrava impostos para os romanos. Os dois conviveram por anos. A tradição histórica indica que Simão foi para a Pérsia, onde teria sido martirizado junto com Judas Tadeu, que também falaremos a seguir. O método registrado pelo martirológio romano é o de cerrado ao meio. É a imagem mais extrema de toda essa lista e é apresentada como tal nas fontes, sem qualquer glamour. Apesar disso, a documentação sobre a própria vida de Simão é a mais escassa entre todos os 12. Fora o nome e o epíteto, o Novo Testamento não diz nada sobre ele, além das listas dos apóstolos. O homem que provavelmente chegou ao movimento de Jesus com uma visão de revolução armada saiu da história quase sem deixar rastro, exceto pelo fim que a tradição registrou. 10. Judas Tadeu. Como você talvez já deve saber, este não é Judas Iscariotes. São dois Judas diferentes entre os 12 mencionados na Bíblia. Judas Tadeu é também chamado de Lebeu em alguns manuscritos e aparece nas listas dos apóstolos em Mateus e Marcos. Este é também o mesmo que em João capítulo 14 pergunta a Jesus por que ele se revelaria aos discípulos e não ao mundo. Judas Tadeu teria trabalhado junto de Simão na Pérsia e, segundo a tradição, os dois foram martirizados no mesmo lugar e na mesma ocasião. O método atribuído ao fim de Judas Tadeu varia entre flechas e golpes de machado, a depender da fonte consultada. A Igreja Apostólica Armênia, a mesma que venera Bartolomeu, também inclui Judas Tadeu como cofundador da fé cristã na Armênia, ao lado de Bartolomeu. Dois apóstolos que teriam chegado ao mesmo território, pregado juntos e deixado uma das igrejas mais antigas do mundo como resultado. 11. João, filho de Zebedeu. João era irmão de Tiago, o primeiro mártir desta lista. Os dois eram filhos de Zebedeu, pescadores do mar da Galileia, chamados por Jesus enquanto consertavam redes com o pai. Marcos capítulo 1 registra esse momento. João foi o único dos 12 que ficou ao pé da cruz enquanto Jesus morria. Os outros fugiram. João ficou e foi a ele que Jesus, da cruz, confiou os cuidados da própria mãe. Isso está em João capítulo 19, versículos 26 e 27. E João foi o único dos 12 que não foi morto. Não foi por falta de tentativa. Tertuliano, teólogo cristão do século II, registra que João foi jogado em óleo fervente por ordem do imperador Domiciano em Roma e saiu ileso. Domiciano então o exilou na ilha de Patmos, uma ilha rochosa no mar Egeu, usada como colônia penal romana. Foi lá que João escreveu o Apocalipse. Depois do exílio, ele ainda foi para Éfeso, cidade na costa da atual Turquia, e viveu até uma idade avançada. Morreu de velhice. O único que ficou ao pé da cruz quando todos os outros fugiram foi o único que não teve exatamente um fim trágico, embora possa ter sofrido durante sua jornada. 12. Matias. Por fim, temos um discípulo que não estava na lista original, mas entrou depois. Ele entrou em substituição a Judas Iscariotes, que após ter traído Jesus, decidiu se enforcar e acabou ainda caindo de um precipício em sua morte. Após o fim de Judas Iscariotes, os 11 apóstolos restantes se reuniram para escolher quem completaria o grupo de 12. O critério era específico. Precisava ser alguém que havia acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ressurreição, uma testemunha presencial de tudo. 2 nomes foram levantados. Os 11 oraram e lançaram sortes. Matias foi escolhido. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 23 a 26.
Sobre o seu ministério e morte, a documentação oficial é bastante limitada. A tradição principal, preservada no Livro dos Mártires de Fox e em registros patrísticos, coloca Matias em Jerusalém, onde teria sido apedrejado e depois decapitado por volta do ano 63 d.C. Matias entrou na lista para cobrir a vaga deixada pela traição e saiu pela mesma porta que quase todos os outros. Considerando Iscariotes, então, ao todo foram 13 homens, mas 12 finais trágicos, a maioria em territórios distantes, longe de qualquer estrutura de proteção, sem nenhum benefício material em vista. O único que sobreviveu passou por uma tentativa de execução e anos de exílio antes de morrer de velhice. O que esses fins dizem não é só sobre religião. É sobre o que as pessoas fazem quando acreditam em algo com convicção real e sobre o preço que esse tipo de convicção cobra. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre a palavra de Deus, ele merece chegar a mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ajude a espalhar a palavra. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.